orgulho, a vontade de tomar, que representa a Itabotsira, que convida a ricas Itabotsira e o programa Focus, no é anti-sahu, a toba Itabotsira roto, Lorondia. E a momento dia que nem se colhia o temático interessante ligado ao momento de hoje loron, nebe governo no governo constitucional, lori programa ba Parlamento Nacional, neboras na down debate lá ohela e hoje baloron rua. Não é Itabuca tu descobre, Liliu ba programa prioridade nebe afirma o número primeiro, mas reafirmação Estado de Direito Democrático. Agora, Itabuca tu atene, reafirma isso. Não estamos dizendo que reafirma o Estado de Direito Democrático, né? Não é que ia que era momento ainda, né? E tem a temática e se colhia com a Uinsa reafirma o Estado de Direito Democrático, não é? E ia bibang importante ida, né? Jurista, rola parte né? A aspecto né? Análise jurídica, ba reafirmação Estado de Direito Democrático. Não é o orador principal hoje, mas senhor Dr. Avelino Coelho. Muito bem-vindo, Beita, e Loron Dia. Loron Dia. Obrigado pelo convite. Yeah. Agradeço ter disponível tempo, é sempre disponível mais a TVE e orgulho ida na TVE sempre nota e momento ida né também tem contribuição para política pública mas teve a rua quer os tempo resistência até o Loron. Não é mas a temática é interessante teve a nessa líder ida a nessa líder acadêmico, líder oposição e jurista ida. Portanto, o que era ita bot luta ba ordem reposição ordem democrática. Não é o número primeiro programa governo união no governo constitucional, né? Hatur que era o número primeiro. Reafirmação Estado de Direito Democrático. Agora, início se pergunta né baita a bela análise, mas saída maca reafirma o Estado de Direito Democrático. Bem, obrigado. E a qual bota para telespectadores se nota. Primeiro, ao resumo lá state saída para Estado de Direito Democrático. Resumo daí lá halo abordagem específica. Entendimento geral, Estado de Direito Democrático né? Estado nebe baseia a soberania popular. É princípio fundamental. Nebe tem a teoria Constituição ainda. Constituição escrita ou lá escrita. Mas tem Estado de Direito Democrático, a teoria Constituição da República. Constituição aborda aspectos hoje ainda pá. Sim. Eleições gerais tem que órgão todo tem que eleito. Também tem artigo 2 e tem artigo 62, né, colher com o poder né, radica é povo, mas que depois halal tuir Constituição do leis, né, bem moço artigo 65 mos, né, colher com as eleições periódicas, princípio separação de poderes e Estado belo se recolhia distribuição de poderes. Indonésia ini kuliah pembagian kekuasaan. Ita adopta princípio de separação de poderes, no interdependência entre órgãos de soberania. Respeito a direitos sociais, econômicos, políticos, culturais. Respeito a minorias políticas, religiosas, culturais. Boa ser outro, mas também contexto boa de Estado de Direito Democrático. Resumo, né? Resumo daí. E Estado belo ser Estado de Direito daí. Isso é tem mara que levar. Mas agora começa o tema do Estado de Direito Democrático. Bom, então. E aí tinha caso Estado de Direito Democrático nem tem errado. Também e tem Constituição, mas hoje vontade popular ainda. Povo Hili, Partido Sira, bateria Assembleia Constituinte. E a Assembleia Constituinte de 2001, eleito Nima que halo e tem Constituição. Agora, e a elaboração Constituição, né?
tuir kala tuir soberania popular buat selo kidona. Los. Também tem barômetro, mas que eleição. Então, a Assembleia Constituinte com 88 deputados, na altura neba, a Unia Partido Mozia Cadeira Ida, representa a neba, a muito conselho aprova a Constituição da República. Constituição é uma base, fonte, lei de Beba Tumoso. Itaú quanto quase restaura a independência, lá, pronto. E a lei para que da bara kita produz lei e a lei, lá os lei e a lei, mas da bara lei nem lá do conforme os valores e a Constituição da República. Lei para que e tinha a Constituição da República, e artigo 108, 109, 110, 111, 112, lita os poderes. Artigo 106, deve colhermos quando a indigitação primeiro-ministro, fosse partido mais votado ou aliança de partidos com maioria parlamentar. Tem artigo 86, deve colhermos até quando liona 60 dias, orçamento, la forma governo, estamos crise institucional. Orçamento geral do Estado quer que liu tem que dissolver o parlamento. Nem que princípios normativos, nem disposições constitucionais devem vir a então, e 2020, 18, 17, vai to ponto culminante em 2020 e maio, vai ir e a consequência ou impasse político benaru partido será de forma a coligação faz malo, lá é a maioria parlamentar, Lolos, Sua Excelência Presidente da República, a CRUC, artigo 86, dissolve o parlamento, vai eleição antecipada. Mas pronto, acontece. Depois, foi a mesa parlamento de uma forma, lá tu regimento, a boa ser junto, glória ramoso, conceito de reposição, ordem democrática constitucional. A Rucinema Glori saiu no projeto político. Glori prepara a candidatura do Dr. Horta para presidente da República, o Hanoi cada presidente eleito, substitui presidente da Selo, Bele Hadia da Dauconde e mais Estado União. Estado RTL. No componente de Falimaga, reposição da ordem democrática constitucional. Portanto, Rucinema, Macaua Caracfo, parabéns para o presidente do partido CNRT, agora atual primeiro-ministro no governo, o partido CNRT, nos movimentos todo, partido será durante a luta para a reposição ordem democrática constitucional. Pelo facto de primeiro programa governo, no governo a reafirmação do Estado de Direito Democrático, e outro precisa parabéns para o Insama Baoin e reafirma o Estado de Direito Democrático de Bema Canaxala que atuam durante na Bara. Então significa que reafirma que o Estado de Direito, né? Então significa que aqui passar o batruma la los, a nessa que te explica, se la los macanessa saída direito né e te precisa esclarecer. Estamos nem o dia. Constituição espelha direito todo, social, político, econômico, cultural. Pode botar nela, pois princípios do pouquinho nela. Então agora me terei e passaruni saída magna sala. Portanto, primeiro tem que ter normas e a Constituição ne bem maka elástico que ela cari. Precisa halo revisão cari. Nem tem começamos com a Constituição. Escola. Balu lozona. Liu maka ne bem maka liga ho poderes políticos, nesse é o tema, artigo 108, por exemplo, 108, 109, que colhemos quando o governo eleito se posiciona, nomeado no se posse, tem que apresentar programa governo e 30 dias de lara para parlamento. Agora é ela, né? Agora no governo apresenta ela e parlamento. Mas vimos norma, não me dizem, se cari programa governo lá liu, tem que glorificar faliba da rua. E nem vamos que lá. Então, o ensama e a âmbito reafirmação do Estado de Direito Democrático, pela revisão da norma se rebema que se mamutamos. E princípio
direito ni ia buat tolo. Bahasa dia norma kosong, quer dizer, norma de mesmo que se dá o guia. Ou tem que halo, norma ne ba, para la bele mamu. Segundo, norma de kabur, dia malahu que lá. Hanes o tem mido lorifile fali badala ruele mamu kabur ela. A moço suscita interpretação. Precisa hareda ne para hadia dia para la bele sai fali ma o moço na fat. Terceiro, norma ne mesmo claro, norma zelas. Então lá precisa interpretação, precisa de aplicação. Hoje ne ha no encanta e a reafirmação do Estado de Direito Democrático, estamos aí o programa do nono governo, precisa agora institucionalizar. Institucionaliza e insa. Necata nono governo e é opções nas escolas. Bele cada ministério macalo na escola. Cada ministro mostra a lei nebe, mas viola a Constituição. Ela dignifica direitos povo ninia, direito social, político, econômico, cultural, belemos nível ministério sira, mas apresenta projetos de alteração, balei nebe maga, nem me tebol reafirmação, reafirma que boa bela los e tem halo los dia. Ou opção ainda fale, não opção dele, isso sugestão, opção ainda como estamos no programa do nono governo, dia clio, programa ainda nem que dos primeiro ministro, linha Ocos ou ia ministro do Estado, presidente do Conselho de Ministros. Para o famoso gabinete jurídico aqui, a reafirmação do Estado de Direito Democrático. Para depois, gabinete nem macarelos et leis. Halo análise da lei roto, mas que produz durante tina rua no lorese né, e halo análise. Lei né viola que ela viola direito do cidadão. Por exemplo da direito. Característica ida, se Estado de Direito Democrático, mas respeito minoria sira. E tare to kita nilai sirne. Ita nilai ne garantona que lei órgãos de Estado sira respeita direito minoria. Direito minoria né, nessa sai, insa. Não muito direito social, direito político, por exemplo. Ao for concreto dele. Partido se rebela ali o barreira. Nega minoria. Durante o cune Estado tal consideração basira calai. Custo sir opinião calai. A tua informação quando desenvolve também artigo e tem a Constituição artigo 70 vamos escolher o por exemplo minorias religiosas o insama que está unido tão matamba minorias étnicas culturais o insama também é característica do Estado de Direito Democrático de respeito ao direito das minorias né a muita gente lei e tá lá bele polia lei de la respeita muito a lei lhe garanta que ela respeita o sarne. Segundo, direitos econômicos. Direitos econômicos. Desenvolvimento econômico durante 20 anos, né? Hamosu equidade econômica. Se lá hamosu, fukuni nebe, lei nebe makla um dia, precisa hadia, rever. Tapi tu colher reafirmação do Estado de Direito Democrático sem itabok lei, então ela consegue. Da maneira Hanoi a sugestão ainda, primeiro-ministro, o Conselho de Ministros, ele cria gabinete. Especificamente, vai tratar assunto Estado de Direito Democrático. Então, ninguém quer mas kalau análise das legislações ou todo. Apresenta o primeiro-ministro. Primeiro-ministro, halo despacho para ministro Sira. Ou itabon, ninguém lei, gabinete jurídico, lei, idane, ladum garanta funcionamento do Estado de Direito Democrático. Al favor, itabon, ministro ou itabon, equipa jurídica, halo revisão, apresenta ao Conselho de Ministros. Quer dizer, nem itabon de institucionalização, programa, cria mecanismos, porque se lá, tem toda a escola. Ministro Sira e Dida se arrela ne serviços barbara, nieto concentra tamarene, ao anoi da labara, bele e dificuldades de bala. Também é que tu usa doutor. Maneira reafirmação do Estado de Direito e da por democrática em Timor não insa. Sim, também é o dia. Queria ulo e opção rua é o dia, opção rua. Opção ainda nível ministerial de macalo. E Dida queria no gabinete jurídico, hareba legislação no mesmo dia cara que rever durante tina lima né. A tu cumprir programa ainda né. Também programa do governo. Programa do governo. Deve de reafirmação Estado de Direito Democrático. Então, linhas ministeriais o todo e Dida que tem local na gabinete jurídico para haré. Por exemplo, lei do investimento.
rei do trabalho. Mas tecnicamente buat cerne assessor mas for assessoria orial buat cerne não insa. Cari Depende do kana ministro. Agora o ministro é poder político, né? Ministro bagare. Dia cria no gabinete jurídico. Yeah. A tu cumpre programa ne bemaga e ona programa no governo. Nem opção ida. Opção ida selo meu dia através de estabelecimento gabinete jurídico ida de assessoria jurídica para depois bele serviço diretamente ao ministro, presidente, conselho ministro ou o primeiro-ministro a análise. Quando a leis tira que nebe ia ona decreto-leis, decreto do governo, resoluções, conselho ministro nem parlamento nem outro nem defende que lá defende Estado de Direito Democrático. Exemplo ida, Estado de Direito Democrático dia cidadão todo e direito à nação. Então durante 20 anos não sabe. E tem leis nem hamoso classe privilégios que lá hamoso. Yeah. Hamoso direitos econômicos iguais que lá é. Boa neutro mas colher de reafirmação do Estado de Direito baseia na soberania popular. Yeah, yeah. Fundo máquina soberania popular. Soberania popular. Agora, se será que macabe itabel halo reafirmação do Estado de Direito Democrático, o ensaio programa prioridade sira selo canesan programa prioridade lima selo que nebe submetemos né hanesan desenvolvimento capital social, desenvolvimento de infraestrutura, até que os lima que garante boa governação e combate corrupção. Carik mak sira bel hadia ka rehalo reafirmação do Estado de Direito Democrático. Sim. Quer dizer, a uso ne queras. Da maneira que no governo coloca reafirmação Estado de Direito Democrático no primeiro programa principal para quando o bom capital social, desenvolvimento do capital social, nem label hamoso discriminação, label hamoso desigualdades. Então, você reafirmação Estado de Direito nem mak fodalan. Nem mak orienta os nem valores. Então, los. Por exemplo, o halo lei nível lida a vida social. Só assistência, saúde, assistências sociais, vida social povo ninia, lei ser nem for proteção calai, lei ser nem garante calai. Tá bom entendendo? Estado de Direito Democrático defende direito social, econômico, político, cultural, povo toma ninia. Tá maneira monia kata crucial também, precisa ir institucionalização programa da lei. Porque lá é difícil, cara. Por exemplo, o parlamento. Na sala que nem bem. Maka hamos sube sira bakfila mesa. Na sala que nem regimento e a interpretação regimento do parlamento buat bara que neba se dá tacamente de dia. Na coloca ela, tá maneira moço interpretação, lori consequência bakfila mesa de tamba uluk bancada CNRT nessa oposição sente kata ni direito também nem lidera ela na altura nem lidera nem lá os da oposição nem lidera mesmo do parlamento mas bem minoria tena tamba conto PLP abandona tena hamuto fale continua oitavo governo tamba lá de dissolução do parlamento então interpretação sobre rotação. Nenhuma consequência, nenhuma glória, bakfila mesa. Agora, se está cara, reafirma o Estado de Direito Democrático, partindo lima mais tancai. Se ia estar na fata interpretações assim, dalan lá iona bat foto mesa dele. Tem que liar-se processos democráticos. Tem que liar-se obediência ao regimento do parlamento. Obediência às leis de mesmo em vigor. Ainda nem precisa. Então, portanto, reafirmação do direito democrático, né? Programa. Agora o exame está lida com aspectos legislativos. Se a lei que o ministro irá cara rever. Então, o ministro com o gabinete jurídico tem que interpretar, estuda a lei né, viola princípios do Estado de Direito Democrático. Viola, rever. Por exemplo, lei Barai, lei para investimento, lei educação, ensino básico, ensino superior. Lei ser outro precisa ir para outro serviço tudo. Também é Estado de Direito, supremacia da lei. O halo batutoto tem a curva
lei de bem existe, mas é em vigor. Yeah. Você quer número primeiro nessa reafirmação Estado de Direito Democrático, nessa onde está apresenta que tem que institucionalizar. Então, e a parte 5 né, programa 5º né, que desenvolvimento governativa. Cara que temos responsabilidade instituição ministerial e direito que bebê toma atenção para a primeira parte. Quer dizer, nem depende da instituição não é competente na escola, ba área né. Então nem tem Ministério Público e tem todo o trabalho que é da escola. Então e tem sistema e tem órgão poder soberania negado, Presidente da República, Parlamento, Governo, no Tribunal. Parlamento halo legislação. Governo dar uma apresenta decreto-lei não apresenta uma proposta. Então lei sendo quando aprovado se marca implementa, marca órgãos judiciais. Então, prioridade ali o órgão rato, né? Órgão rato, por exemplo, governo que é ministros ou na escola. O exame cada instituição do governo, cada linha ministerial, ele implementa programa no governo e áreas nem outro. Mas bem, de base mas Estado de Direito Democrático. O conteúdo princípios do Estado de Direito Democrático lá. Se o ato contuir tem a revisão uma lei também lá tudo dalam ba Estado de Direito Democrático lá bom. Então lhe seria a afirmação do Estado de Direito Democrático né te garante que o país ne bela lá o dia clitan ba oin tuir constituição haruka no se lá acontece na erosira bakoto. Quando Estado de Direito Democrático funciona o dia, respeita o direito social, político, econômico, cultural, Estado Unido estável. E o outro respeita Estado Unido lá, mas ou precisa lei. Lei sem macalo, órgãos eleitos. Nem soberania popular. Parlamento representa soberania popular. Também eleito, você maioria eleitor. Mas bem, Constituição nos diz, tem que respeitar os direitos de minoria sira. La bela ou maioria ou la colher minoria sira. Incluímos oposição sira. Tudo. Se ou la colher durante um mandato, o halo lei, ou la foi espaço para minoria expressa, sira em Hanoi. Escola. Ou la parte do processo de desenvolvimento, a tudo gata Estado de Direito Democrático nem na sala que ele está. Também o folio vantagem para a maioria, ou la reba minoria. Por exemplo, a vida econômica, lei do concursos públicos, investimento, da barra lei ne lá for vantagem para minorias econômicas. Então temos que até o lado implementa valores, princípios do Estado de Direito Democrático. Então única características, nem começa a audiência que Estado de Direito Democrático, Estado Unido baseia na soberania popular. Baseia na Constituição, respeito pelos direitos sociais, culturais, políticos, econômicos, cívicos, cidadãos, então, se o durante Tina Lima, o programa de reafirmação do Estado de Direito Democrático, obrigatoriamente, elenco governamental outro tem leis que lá implementa os princípios do Estado de Direito Democrático. E retina se rabacoto Clio e tabot sai nessa porta-voz importante da reposição ordem democrática. E unsa e momento não vai te materializa a ordem democrática na Irasi atu ne continua fornoi ba líder sir na coras na darang ukung hela raida ne 2020 mai ami halibro malu e a organização na UMDP, União dos Movimentos Democráticos. UMDP, União dos Movimentos Democráticos. Progressista, pronto. Então, o MDP ne halibro movimento todo nebe e a sensibilização hanessa e o conhecimento coletivo da hanessa não cada e a violação princípios do Estado de Direito Democrático. Escola focaliza ali bagi o insa sira hada malu e parlamento ne pa o insamos lá do respeito de onda então e de glória halo campanha campanha nem glória moço componente rua eleição presidente da república e talabele batum presidente de ali os actos de bem magaladum
democráticos. Nossa. Bele democracia. Bele democrático, mas bem, dá la ruma lá. E tal people power lá dentro. Então, momento, né, o MDP prefere eleição. Halo sensibilização, educação popular, para depois, quando o candidato do partido CNRT, Dr. Ramos Horta, muito com a meu todo, apoios, avança no candidato, nesse programa, campanha, uma reposição, ordem democrática constitucional. Pronto. Presidente Mananta, eleito. Nihalau Nikanar. Tuir competências constitucionais também, mas fobania. Depois, segunda fase, o ato repõe ordem democrática, ou tem leis. Então, uma eleição parlamentar. Apesar de haver uma pensamento contra, mas partido CNRD, com liderança Mamboto Carala Solano Guzmão, Manan, 31 cadeiras, cotam, obedece reforma, seria a maioria, sustenta no governo. Então, no governo apresenta um programa governo unido e de uma reafirmação do Estado de Direito Democrático. Agora precisa materializar. Materializa nem precisa linhas, opção rua, linhas ministeriais, rototo, halo análise de leis também na área de jurisdição, para apresentar para o primeiro-ministro, reafirma o Estado de Direito Democrático, lei da tem boa, lei da não vai ter cadeia. Ou, opção ainda faz hoje, primeiro-ministro cria gabinete de direito especial. Anexamos e programas de energia renováveis, primeiro-ministro programa no governo cria gabinete de energia renováveis. Cada gabinete de curtir se arrelos para energia renováveis. Então, belemos opção, não é opção. E te forra no indei, das escola. Por cima no governo manca teto. Opção não mediante que cria gabinete jurídico para reafirmação da ordem democrática constitucional. Durante a advocacia para foi a assessoria em termos de visão que apresenta o média, o momento que eras o que tem porta-voz. Agora, o governo não considera que eras número primeiro uma reafirmação do Estado de Direito Democrático. O insight nesse sentimento, nessa jurista, nessa acadêmico. Mesmo eu digo, primeiro contente. Também eu digo, parabéns para o presidente do partido CNRT, a equipa toma, para o partido toma. Parabéns para o primeiro-ministro. No governo unido, nem consequente. Teoricamente, consequente. Programaticamente consequente. Então, o programa reposição da ordem democrática constitucional, olha, foi simples, reafirmação do Estado de Direito Democrático. Agora, e programa, o ensino que materializa, precisa de mecanismos, de institucionalização, programa, para foco competências para cada linha ministerial para tu halo, para depois o primeiro-ministro monitoriza. Então, e 120 dias, belemos ministro rototo halo análise do quadro jurídico, quadro legal, e no ministério, e viola o Estado de Direito Democrático, tem revés. Ou a viola, ao propõe mantém. Por exemplo, lei do Código Laboral, ou tem maré. Então, eu tenho entendimento claro com a saída do Estado de Direito Democrático. Entendimento tem claro. Eu tenho compreender los. Se eu colhia com a cara, o cara não está. Quando eu colhia com o Estado de Direito Democrático, eu tenho que discernir. Lolos, hoje dia, Estado de Direito Democrático nem magné, nem características nem magné, para orientar o pensamento, orientou e pronto. Lei da nem tem que porque lei nem viola direito cidadão. Lei nem viola direitos de minoria cerninha. Lei da nem conduz para desenvolvimento econômico de bem equitativo. Então precisa nem mais nós falamos agora durante 5 anos. Então, se lei bela nessa saímos matadalam ba líder e líder bela o boing ou insa. Quer dizer, minha programa no governo orienta ação governativa no governo durante 5 anos. Ação governativa transmite o insa através de ações das linhas ministeriais, através das ações das instituições, através da produção de leis de mesmo o Halloween, por exemplo.
Se o quer economia nebe é motor retan benefício. Lei ne tem que coerente. Como lei ne coerente, mas quando implementador lei ne viola, nie cona caso no mesmo que teria governo são lá no dia. E sanções. Então que programa no governo que interligado, encadeado malo ela, ligado com malo ela. Mas principal e uma programa e reafirmação do Estado de Direito Democrático. Mas bem, horas na darão e a discussão, e o debate, e o Parlamento Nacional. E está garante que a lei nebela passa. Não, ne Reafirmação da nebela passa. Passa também que programa do nono governo. Também que programa. Quando o programa ne passa ona, governo hará linha orgânica, governo hará orçamento retificativo para halau ni mandato de povo foi e urnas dia 21 de maio para todo dezembro é o todo sempre cada linha direito ne Estado respeita. Estado respeita. Ni retan benefício ou sine voto, vontade popular. Ni retan. Então, como eu disse, né? Políticas públicas só legislação ne que se garanta reafirmação do Estado de Direito Democrático. Difusi tarem geralmente com o programa prioridade nem nebe sai espelho ba no governo constitucional atu haretuir bele kalai atu ba oin liu programa prioridade hirak ne bele realiza tore mata e mandato no governo programa ni teoricamente ideal. Programa no governo ni fura que teve. Agora, quando o parlamento aprova ona, execução e o governo ona. Programa que não no governo nia. Agora, o exame membros do governo, bele tudo sua excelência primeiro-ministro, atu implementa outro programa nebema que não no governo nia. Por exemplo, política pública, nebema ministro da Carcolori. Lei nebema ministro da Carhalo. Lei nebema da Carhadia. Sira nehoto, mas se contribui para garanta respeito para direito cidadão todo. Se olha respeito a direito cidadão, mas reafirmação do Estado de Direito Democrático nem sei. Kude hel. Buat tira nebe halo complicado oleh público maka rua. Ida 120 dias nebe sidau remata. Ida fali programa governo niang nebe itahen kata se abang rematona. E mais ou menos isso explica a separação do papel rua na raça e o governo de né. 120 dias não pode, incluímos a aprovação do programa do governo, de colegial, de coletivo. Exato. Depois temos 13 programas de foto a prioridade dos 120 dias. Ne cada ministério, cada instituição Estado de Nia Halau. 13 programas de fossai Agora, programa do governo incluímos, por exemplo, revisão da lei número 3 de 2014 Raioani. Então, e a revisão tem que lei de BU local de 2003, 2014 nem halo no sa. Lei ne respeito princípios constitucionais balucalai. Se respeita, mantém. Disposições balu ladum, revê. Por exemplo, disposição ainda o que a me discute. Coloca fali região Raioane, por exemplo, e artigos balu de angkata presidente Raioa para efeitos protocolares, presidências protocolares, a nessa fali o primeiro-ministro, a nega na sala que eleituan. Tá maneira no governo se quer halo revisão. Segundo, ZEMS ne atividade econômica, ZEMS ne label Raioa, Raioa ne estatuto administrativo. O ecosistema. Agora, ZEMS ne estratégia comercial do governo ninha. E a canal ZEMS ne rebe, e o ecosika, e a Tauruca, e os palos, niga ZEMS. Momento de tal ZEMS, e o ecosi, o hanui que tem sair nessa modelo ida, prototipo, atuetan prototipo socioeconômico ida, para depois ele aplica em municípios todo. Então, também revisão. Agora, se revoga, então quer dizer lei não é se revisão ou hadia. Ou revoga quando a lei
lá cumpre disposições constitucionais. Então, revoga até. Também, basta de batal de mi hukum, também lá actuin, lolos, norma não é bem asli. Lei não é bem superior. Então, ele revoga. Mas se a lei número de 2014 respeita ela disposições constitucionais, mas e as disposições balo artigo balo uma falha, revê, nem uma boa revisão técnica legislativa. Então, programa número 1 da adquires para revogação lei e alteração. Programa primeiro nem lida que se ocolher reafirmação Estado de Direito Democrático ou nem Estado de Hatúria Constituição. Constituição é famoso leis. Constituição é famoso órgão de soberania e na que então, se o colher reafirmação Estado de Direito Democrático, tem políticas públicas, não políticas legislativas. Ou opções. Que o belefote. Haulori Felita Bacoto. Significa que a situação e o governo, o sétimo governo, no governo, na situação que é grave teve e a ordem Estado de Direito Democrático. Também é que no governo constitucional, nem no governo precisa atuar reafirmação? Quer dizer, e boa balu uma falha. Por exemplo, então quando na rua Lona, o ensaio do direito econômico cidadão, é uma cototo moris de agora, cototo e rendimento suficiente para minha família, cototo leia problemas econômicos, se ia problemas econômicos, se disparidades econômicas entre municípios, se ia desigualdades econômicas, nem lá estamos o cumaxal, estamos lei maca precisa hadia. Então, durante 20 anos, não há leis baratas. Precisa, o primeiro governo vai agora. Da maneira que não no governo, o lugar teria projeto de reposição ordem democrática, ninguém tinha cara que manar, maioria parlamentar, hadia. Há mudança. Mudanças nem começa. Então, quer dizer, nem primeiro-ministro Mambot, que era relacionado com Guzmão, consistente e coerente com o programa. Também o programa não no governo, reafirmação do Estado de Direito Democrático. Agora espera, membros do governo, se não todo, vice-primeiro-ministro na rua, ele apoia sua excelência primeiro-ministro a tu materializa. Também se Liona, no programa não no governo, batila Lima. Ou tem radial, ou tem boque mecanismos legais, ou tem boque de políticas públicas, ou tem que assessoria jurídica de mesma forte. Também, e de toda. Reafirmação, Estado de Direito Democrático, e longe de colher. Como saiu no programa, o ensino como ele implementa, o ensino como ele materializa. Nessa hoje, ou tem cria mecanismos para materialização, para implementação, programa, reafirmação, Estado de Direito Democrático. Ini responsabilidade boa tirar a Rússia agora, totinan lima. Não é que a Rússia baita, se enquanto ita cada tina nessa um ita deh kata cada tina ita ne país ne aprova lei hoje, mas bem na realidade povo ne e a situação ida que lá nessa lei ser que produz, não é que ita garante que a Rússia reafirmação Estado de Direito Democrático né. Bele lori moris dia ba povo tuir princípio lima na berra tur tuir queras ba princípio primeiro. Quer dizer, o teria Estado, o Estado tem baseia para soberania, vontade popular. Vontade popular é uma saída. Eu quero morir dia. Eu quero resolver problemas durante período. O lugar que tem o campo e tem colonialismo, mas halu ite susar. Halu ite nihari la foli, ite bater la foli, ite morir atrasado. Nem estava colonialismo. Nem ite do colonialismo. Ite haria Estado. Nem vontade popular. O povo toma. Apesar de fumo 24 anos, o povo toma e participa. Depois de um ano, agora itaré. O insano. Sociedade nem o insano. Ele se rebeluta durante 24 anos, nem o insano. Nem morre salusana. Estado hariona o insano. População se participa e luta. Economicamente o insano. Tudo o relevo se ia que a leihona. Fan extradivo se ia que a leihona. Agricultura desenvolvida na calai. Economia povo de povo na calai. Nem por vontade popular. Então, reafirmação do Estado de Direito Democrático, então resolve o problema ser nem. Então, vontade popular, povo a carmores dia. Povo a carmores dia paz.
povo quer morrer sua dignidade. Yeah. Povo quer que vida bem precisa, que nem direito econômico, ou direito social, consagrado na Constituição da República. Nem direitos. Exato. Também o Estado baseia a vontade popular no atura a Constituição. Agora, o programa de reafirmação, né? Quer dizer, nem programa não no governo. O índice da colher, o governo materializa o programa de reafirmação do Estado de Direito Democrático, o insama movimento Sira. Partido Sira Nebe, Tina Rua Catolo Liuba, envolve diretamente o programa de reposição, ordem democrática, constitucional, ativa a Vila Vale, a tu tane, a tu acompanha materialização, reafirmação do Estado de Direito Democrático. Nesse movimento, se o calibre malo, o MDP tem que organizar o malo para apoiar o governo e a materialização, princípio, reafirmação do Estado de Direito Democrático, que é a reposição da ordem democrática constitucional. Yeah. E nessa nos líder da oposição, se análise jurídica, né? O ensaio se parte primeiro até parte sexto, o programa governo União da Nerasic, né? Povo reinhela, liu com a desenvolvimento será. Mais ou menos bel responde povo nenia necessidade ser o povo durante a galera durante o com antinang naru. Ne exame. Agora ainda foi espaço para no governo a lá onde cada roscola. Te acompanha. E te contribui. Se bodruma maglahalo e te contribui e te forra noi para governo. Da maneira como a gente diz que prevalência boa e ali o Estado de Direito Democrático respeito direitos minorias sira. Estado uma sociedade belerona minorias de opinião, também contribui. Opinião não é a cara estraga, a cara ramono, a cara sobo nessa sala. Mas a opinião não é a cara contribui. Ajuda o governo a tu implementa linha programa ao anoi, linhas ministeriais ou todo belerona. Por exemplo, sociedade civil mesmo envolve a vida agricultura. Nia Belculia, Nia Belfoa Noi, o ministro Agricultura de Itabotnia, política agricultura ne viola direito agricultor Nia Belculia. Para mudar perspectivas para da maneira que a contribuição sociedade toma e a materialização, a reafirmação Estado de Direito Democrático. Yeah. Esperança bot povo nem o sino no governo constitucional né maka hengela liu com a cadoras mais timor. Ele falou que auditorium ba programa governo anterior nabe halo ladunlos neto conhecimento do cine. E sobre selo que o cine esperança povo nem hengela desenvolvimento e a área eu. Agora, o se parte reafirmação do Estado de Direito Democrático né. Povo hengela. Portanto, o cine bel responde. Sim, também é o dia. Programa governo Liona, governo hará um orçamento retificativo e da acompanha. Acompanha o resultado da eleição 2023, né? Famoso governo vida credível, governo constitucional, governo que tem legitimidade política no social, governo de bases populares, a tu delivery, a tu for, a tu corresponde esperança, expectativa linha eleitorado do povo toma linha. Então ita acompanha durante na Lima. E também o com durante na Lima tanto partidos de governo, partidos de belaia governo, partidos de belaia assento parlamento, sociedade civil, movimentos de bem conscientes, esclarecidos, roto tem acompanha. O com governo nem partido ser manani ninha. Nação o Estado Unido roto ninha. Qualquer desenvolvimento, qualquer política, qualquer legislação, o governo halo impacto bem todo. A nação toma, o Estado toma. Então, isso todo tem que contribuir para tudo desenvolve programa no governo. Husine akarma susu ba senhor doutor, ele faz o que makna. Programa prioridade né? Será que garante ba ODS? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e selo kusine Timor-Leste íamos base fundamento kala leno kira maka
plano estratégico de desenvolvimento nacional. Será que o cinema que lê no Dalam vai programa primeiro até programa sexto? Não, filho, o ato e a economia sustentável depende de políticas públicas do Estado Unido. O adoptam indizes. E temos o plano estratégico de desenvolvimento. Mas e te criou naquele quadro jurídico que ele garante sustentabilidade, desenvolvimento econômico, social, cultural. Mas qual é? Uma lei da educação, ensino básico, ensino superior, não sabe. Garanta aquela equidade de oportunidades, de direitos de cidadão. Da maneira que está no encataco, não no governo, nem agora, e condições a tu envolve sociedade civil, partidos todo e a governação. Lá hoje é governo, né? Sim. E a governação. O exame governação e o resultado é uma todo contente. Tina Lima Mai é uma todo areia não no governo, né? Corresponde a toda a expectativa, apesar de na sala balo é uma todo contente a noite de democracia nesse máquina desenvolve de aquilo tá. Valeu tá onde tá. Yeah. Husine, hakar husu basnor doutor, por análise jurídica, mais ou menos integrante que está criando firmas está um estado de direito, né? Povo bele idida bele simone direito, bele recupera ricas nenia sentimento nesse país de estado de direito democrático. Ao dia exemplo que quando e tem a Constituição garanta é todo e é direito barai. Yeah. Escola. É todo e é direito ba família, ba haluma, ba econômico todo. Agora a não encanta se te reafirma o Estado de Direito Democrático e te retoca lei siranene, halo não sabe. O que temi? Lei sobre terras e propriedades. Lei nebe atu kusuraio se povo atu halo desenvolvimento. Será que lei deve despejos administrativos né? Halo não sabe. Dialogável, garanta direito cidadão calai. Depois, lei de expropriação, lei constitucional calai. Lei nem respeita que do calai direito cidadão sernia. É preciso um estudo, análise. Também não é o foco para o ruane. Ida, cada linha ministerial cria um gabinete jurídico a tarefa a ser ou primeiro-ministro cria gabinete jurídico para reafirmação do Estado de Direito Democrático, gabinete jurídico, calibre jurista todo, político todo, serviço a mútuo com o primeiro-ministro, que é ministro do Estado, presidência, conselho ministro, Rudi Haré. Políticas de baixas linhas ministeriais, mas a análise de diretiva foi primeiro-ministro, Loriba, conselho de ministros. Yeah. Para a prova. Yeah. Com esperança que com certeza que a política pública ou a prova contribui para a reafirmação do Estado de Direito Democrático. Não temos legislação de maiores linhas ministro todo, mas análise de dia, tais de dia, haré de dia. Mas para o Conselho de Ministros aprova com esperança que a lei contribui para a reafirmação do Estado de Direito Democrático. A belita e a caráter de reafirmação do Estado de Direito Democrático. Políticas ou leis de Bitahalo, lá se fala. Então, Totina Lima e lá reafirma o Estado de Direito Democrático. Yeah. Husine akarmo susubaita o insight na posição nessa acadêmico, nessa jurista, nessa líder da oposição, ba programa hirak né. Dili o programa primeiro e to programa sexto, mas bem, e a programa aí de sexto liu, né prioridade los ligado ba nedade que ba programa primeiro, com a garante boa governação e combate a corrupção. Yeah. E nem o insight. Será que o primeiro né macabel fodala? Tanto programa 1 to 6 programa ni em cadeia balu helde. Que se balu helde? Yeah. O culia Estado de Direito Democrático, boa governação é fundamental. Na escola. Boa governação ni tem haremos ni uku ni halu bodia kalai. Escola. Ni cumprir lei kalai. Ni halu bodu tuir lei kalai. Também instituições todo tem que readquirir sua capacidade de administração.
Yeah. Para tu lei. Não temos, por exemplo, se o dia reafirmação do direito democrático, depois linha ministerial da halo. La garanta boa governação. Los. Então, boa governação é contexto ainda macro. Agora, o exame que tem percepção quando a boa governação não é o exame. Bahau, boa governação, governo o responde à esperança, expectativas, povo toma que dia. E botou todo o tuir lei. Tema fundamental. Yeah. Você quer esse programa primeiro até programa sexto, na visão de barraida, né? Ainda tem implementação. Agora, o objetivo desse programa, né? Será que pode remata de 5 anos de mandato ou continuação tá? Tamba caráter Timor no dar costume, né? 5 anos. 5 anos. Se no governo alá o serviço dia, resultado dia, cumpre minha promessa do tudo. Tina no Lima mais, mas povo ir levar tim. Partido de agora e o governo, então ele continua. Agora, acadêmicos, juristas, políticos, sociedade civil, a me serve. Desde que a mim concorda com o programa no governo, também dia o dia programa de dia e tem que contribuir para materialização. Aí a materialização, mas que lá halo que isso for hadoi programa no não sabe que halo será. Nem uma bolo dia contribuição positiva para o desenvolvimento raida. Yeah. Então, você né a russo na fazenda lida, você programa ida to sexto, né? Benefício para o povo. Programa o tudo espelha benefício para o povo. Agora o exame de resultado, nem implementação, nem materialização, nem que tem o dia sempre. Nação ou todo, Estado ou todo, o colher direito cidadão, o filho da lei. Filha para lei. Lei nem garanta de direito, protege de direito, for mecanismos legais, mas exige de direitos. Yeah. A política ruma, macaladun los, lei macaladun los, a nós difícil a tu hatamba expectativas povo nenhum. Mas se lei dia, política dia, a nós desenvolvimento da Líbano sei linear e sustentável. Yeah. Pergunta aí que o Susine, um sabe dele materializa a ordem democrática, ordem democrática na RASIC, no a prioridade é ordem democrática de direito na RASIC com isso. Pronto, também nenhuma, lá, programa de liu lá. Oh, exato. Se programa de aban liona, programa nele, programa no governo. Agora o exame que e a área reafirmação do Estado de Direito Democrático no governo e estratégica no mesmo dia. O irmão vai contribuir lá no instituição de linhas ministeriais ou gabinete escolar geral ali da reafirmação do Estado de Direito Democrático. Ne primeiro-ministro e competência atuareto para assegurar tudo materialização programa no governo toma. Governo eu não quer dizer economia social seria toda ministério toda ou seja aloca competências para cada linha ministerial. Mas o exame que reuniu a área de reafirmação Estado de Direito Democrático. A não engata governo precisa tudo hoje universidade sira. Também tem universidade sira e professores e doutores e mestrados e licenciados e a área todo que ele ajuda contribui para a reafirmação do Estado de Direito Democrático durante a governação de Nanimani. Aproveite o tempo e âmbito, né, a Carruço Ita, o apelo em termos de recomendação para o governo, né, mas que será o que ela passa e tem lá, mas sair uma que também deixa ser ali a reafirmação do Estado de Direito Democrático na RASIC. Primeiro, bom dia, parabéns para o governo. Eu li o Sua Excelência Primeiro-Ministro, onde ele elenco que inclui e o programa no governo reafirmação do Estado de Direito Democrático. Que continua a fazer o pensamento em 2020 mais. Reposição da ordem democrática e constituição. Embora o linguagem seja o cono. Media. Então, parabéns. Segundo, espera que membros do governo tomam que se vê tudo, Sua Excelência Primeiro-Ministro materializa o programa no governo. Terceiro, sociedade topa. Tem que contribuir. Sociedade é apático, é pessimista, é passivo. O governo não. O governo vai partir do Sernia. Resultado do desenvolvimento de vai tomar a nação no Estado. Portanto, há apelo para partidos políticos, se assento parlamentar, com assento parlamentar, sociedade civil, toma acadêmicos, universitários, estudantes, trabalhadores, por todo contribui para a implementação do programa no governo durante a vida livre. Se halo apoia, se dá o calo e tem hadia.
para ele lá bom, no todo contribui para o desenvolvimento do Estado no Raida, né? Agradeço. No nação, né? Agradeço teves bem a ideia sira, mas que serviço barat, mas bem aproveitamos o âmbito dia e o momento né bem tam a discussão do Parlamento Nacional, mas bem voluntariamente nessa líder idamos né bem sempre contribui para políticas públicas, onde ajudamos o governo né, mas que itahare husi oklo jurídica, husi oklo o indet né bem mas sempre toca queras quando o governo anterior né husi TV cara agradece bait né disponível tempo agradece bait né visão valioso sira espera kata hare sentimuruang ita kaderniza na fating será sam fon sira atu nebel hare tuir hanesang husi tabo trasi hanesang mos ativista senior hanesang mos líder